Muito bem, estamos aqui no canal 8 da NET Campinas, para Campinas e para Indaiatuba, com mais um Amigos do Futebol. Já de início, né, eu vou pedindo desculpas aí ao telespectador, porque devido a uma forte gripe, renite nesse final de semana, eu não estou com a garganta lá, essas coisas, mas vamos tocando o barco aqui, ao lado do Paulo Santana, do Grupo RAC, Jornal Correio Popular, Diário do Povo e o Já, para falarmos do futebol. O Fluminense foi campeão brasileiro, a gente vai analisar esse aspecto do Campeonato Brasileiro já, mas depois, na sequência desse primeiro bloco, a gente quer falar um pouquinho mais do futebol de Campinas, ou das decepções que acabaram sendo Ponte Preta e Guarani neste ano de 2010. Paulinho, prazer em tê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Valdenê. Um abraço pessoal de casa. Mais uma vez estamos aqui. E agora com o campeonato encerrado. Fluminense, que realmente mereceu o título, acabou levando o caneco. Mais uma vez, Muricy Ramalho campeão. 5 anos, 4 títulos. O cara é fera. E não ganhou aquele do Internacional porque a gente sabe que houve algumas coisas naquela época lá que favoreceram os outros times. E tá aí, o Campeonato Brasileiro encerrado. Um campeonato entre altos e baixos, acho que, da minha opinião, foi um campeonato de alto nível. Série B também terminou em alta com os melhores times classificados. Então, o final do futebol brasileiro, a final de ano do futebol brasileiro, foi um ano proveitoso. Muito bem, a gente vai falar a respeito do Fluminense campeão, do Corinthians, que acabou em terceiro lugar. O Cruzeiro venceu a partida e ficou em segundo com o vice-campeonato. E essa vaga da quarta colocação, que está aí com a equipe do Grêmio, mas que vai depender do resultado do jogo da quarta-feira do Goiás contra o Goiás contra o Independente. Se o Goiás ganhar, for campeão, ele tira o Grêmio fora da Libertadores. Então, o torcedor gremista tem que torcer contra o Goiás. E o flamenguista também vai torcer contra, porque aguarda uma possibilidade de vaga aí na Sul-Americana, não é isso? Na Sul-Americana, exatamente, que aí abre uma vaga, né? Sendo um campeão, é aquelas coisas, né? O futebol é legal até por isso, que o futebol ele abre muitas possibilidades, cria-se uma ansiedade, uma expectativa, e o campeonato, você vê que o futebol, a gente falando que acabou o Campeonato Brasileiro, mas ainda tem emoção rolando, até quarta-feira muita coisa vai acontecer ainda. Pois é, e devido à competência, eu acho que acabou ficando em boas mãos a permanência do Atlético Goianiense nesse empate de 0-0 contra a equipe do Vitória, porque ficou também uma emoção para a última partida. O torcedor do Vitória na Bahia compareceu, prestigiou a sua equipe, torceu, mas não adiantou muito porque o time lá de Goiânia, o Atlético, acabou ficando com a vaga com esse empate de 0-0 e permanecendo na série elitizada. Acho que de parabéns, acima de tudo, pelo trabalho, pela coragem, o René Simões, não? Exatamente, né? O Atlético Goianiense é um clube que vem em crescimento, né? Ele saiu da Série C para a Série B, da Série B para a Série A e se manteve. É lógico que não é... A gente não pode também imaginar que um time vá sair de uma Série C em 3 anos, chegar numa Série A e brigar por título. É muito difícil. E o Atlético Goianiense está provando que com trabalho, com dedicação, com seriedade, ele acaba conquistando. Pior para o Vitória, né? Que o ano que vem os baianos novamente não vão ter o Bavi no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Bahia subiu e o Vitória caiu. Deve estar uma festa lá, né? Muito bem, vamos deixar para o outro bloco para a gente falar um pouco mais desse campeonato brasileiro, a forma como que foi disputado. Eu acho que cada vez mais o ponto corrido está entrando na cabeça do torcedor também, mas falar um pouco do futebol de Campinas. E eu queria começar com o jogo do Guarani, né? Eu, sinceramente, não digo em termos técnicos, né? Mas em termos de coragem, de valentia, de determinação, de briga pela bola, briga até entre os próprios jogadores, né? Eu não vi nenhum jogo que o Guarani jogou tanto quanto nesta derrota para a equipe do Fluminense por 1-0. O dinheiro acaba, vamos dizer, ressuscitando, mas despertando o defunto? Ah, despertou, hein? O Guarani entrou em campo ontem, eu acompanhei o jogo, eu fiz lá pelo jornal. O Guarani foi um time completamente diferente. Eu tenho certeza, se o Guarani jogasse metade do que jogou ontem, não tinha sido rebaixado. O Guarani só complementando, né, Paulinho? E com vários e vários desfalques, né? É isso que eu ia chegar nisso aí, porque parece que 9 desfalques dos titulares. Alguma coisa estava errada nesse elenco, né? Não é possível que você tira 9 jogadores, teoricamente os melhores, você coloca garoto de 17 anos, como entrou lá o menino, o Pablo. Entrou
o Guilherme, garotos que saíram da base, o Douglas também, 17 anos me parece, o Douglas tem. Não é possível, alguma coisa está errada. Será que ninguém viu que esses meninos, pode até ser que o dinheiro tenha exaltado, ou deixado o pessoal mais animado para buscar esse resultado, mas qualidade tem, né? Mostrou que tem qualidade. E se esse time jogasse o campeonato inteiro da forma que jogou, certamente o Guarani estaria numa situação muito mais tranquila e, com certeza, gastando muito menos dinheiro. Será que não era esse o caminho? Será que não era por aí? E brigando por uma Sul-Americana, quem sabe, né? Quem sabe, porque o que o Guarani jogou ontem foi impressionante. Sem questionar aqui o histórico do Wagner Mancini, porque o histórico do Wagner Mancini, para mim, é o Wagner Mancini do Paulista de Jundiaí. Né? Não é o Wagner Mancini que teve no Vasco, no Santos. No Vitória. Não é. No Vitória não é esse histórico. E muito menos no Guarani. Independente disso, o trabalho do Wagner Mancini, ele foi decepcionante na equipe do Guarani, com essa queda. E a outra coisa, o Leonel Martins de Oliveira errou ao bancar o Mancini até o final da competição. Qual é o seu pensamento, Paulinho? O Mancini ele começou bem no Guarani. Eu achei que no início ele tinha o grupo nas mãos, ele tinha os jogadores, todo mundo jogando para ele. Mas a partir de um certo momento, talvez por salário atrasado, talvez por problemas de relacionamento que a gente sabe que existe no Guarani, talvez por isso ele perdeu a mão. E aí, nesse momento, entra o diretor, entra quem manda, entra quem sabe, entra quem está do lado de fora vendo o que está acontecendo no clube e vivendo aquilo que está acontecendo no clube. Aí eu acho que o presidente, ou o diretor, ou o Vaguinho, que está ali mais próximo dos jogadores, alguém faltou de chegar lá no presidente e falar: presidente, a coisa não está tão boa, a coisa está perdendo o ritmo, está perdendo o foco. Talvez aí, lá pela 25ª, 26ª rodada, teria sido a hora de dar uma mexida no Guarani. Quando começou a embicar para baixo, né, na descendência, que aí o próprio Mancini já dizia, né, que o Guarani não poderia entrar na zona de rebaixamento, porque senão depois seria difícil sair. E foi o que aconteceu. A partir do momento que entrou na zona de rebaixamento, o Guarani não teve mais força para reagir, infelizmente. E uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: o Guarani tem uma série de diretores que são abnegados, que querem fazer um trabalho para o clube. O departamento de marketing tem muita gente jovem trabalhando, né? O Guarani criou esse cargo de vice-presidente comercial, que foi do Álvaro Negrão. Que criou uma confusão enorme. Criou uma certa confusão aí. Aí, a outra coisa é o seguinte: eu me lembro que no jogo contra o Vitória já começou a aparecer. Quer dizer, eles demoraram para acordar. Enquanto o Guarani não entrou direto na zona de rebaixamento, ninguém acordou para tomar uma providência e dizer assim: gente, vamos arrecadar dinheiro, porque é muito importante que o clube permaneça na primeira divisão. Significa a perda de muito dinheiro. O Guarani passou o campeonato inteiro sem um patrocínio master. Justamente. Ele foi ter o master no último jogo contra o Fluminense, porque o Brasil inteiro estava de olho, o mundo inteiro estava de olho. Estava de olho. Não, e assim, então, no jogo contra o Vitória, já começou a aparecer dinheiro, né? De patrocinador, de possível patrocinador, aquele patrocinador que entrou na camisa. Se o time permanecesse, ele pagaria. Se não permanecesse, ele não pagaria. Isso não é problema nosso, da imprensa, é problema da diretoria do Guarani, né? Agora, demoraram para acordar, entendeu? Demoraram para acordar. Até pelo próprio regime que é presidencialista, o Leonel pega muitas coisas na rédea para ele definir, para ele decidir. Mas demoraram para acordar, porque de uma hora para outra, apareceu, e a gente sabe disso daí, e você que cobre dia a dia sabe disso daí também, Paulinho, acabou aparecendo R$300 mil para o Guarani se salvar, para que ser repartido entre os jogadores. Então, se aparecesse esse dinheiro antes, né, para que o time não chegasse à zona de rebaixamento e os pagamentos fossem colocados mais ou menos em dia, talvez o Guarani tivesse se salvado nessa questão aí financeira. Não adianta aparecer o dinheiro na hora do milagre, que aí não adianta, não ressuscita defunto, não tem jeito. Fica difícil. O Guarani, de repente, eu acho que houve um planejamento errado. Que se você faz um planejamento, você vai saber quanto você ganha em janeiro e você vai ter uma previsão de quanto você vai ganhar até dezembro. Agora, o Guarani começou o campeonato com um elenco que ele não teve condições de pagar. Os jogadores estavam com 2 para quase 3 meses de salário durante os últimos 6 meses. E é complicado. Tem jogador que tudo bem, o cara ganha 40, 50 mil, dá para levar. Agora tem jogador que ganha menos.
Tem jogador que depende daquele salário para pagar a conta. E outra, independente se ganha bem ou se ganha mal, você está combinado, você combinou, você tem que pagar. Não interessa se, como dizia muito o Jean, goleiro, na época, eu não coloquei a faca na garganta de ninguém para me pagar isso, para me dar um contrato desse. Então, se o presidente assinou o contrato com o jogador, é tanto por mês, tem que pagar. Não interessa se de onde vai sair. Agora, você prometeu uma coisa que não tem condições de cumprir, ou se planejou, falar, porque eu vou vender isso e eu vou ganhar aquilo e não deu certo, planejou errado também. Das duas maneiras, planejou errado. Ou planejou errado de pagar o que não podia, ou planejou errado de contar com alguma coisa que viria e acabou não vindo. Das duas maneiras, eu acho que o Guarani errou nesse planejamento e principalmente a questão de salário, que sem salário o jogador não joga, isso aí não tem jeito. Então, eu me lembro que você falou aí a respeito do Vaguinho, e eu só queria fazer uma colocação que eu fui buscar, porque o Guarani não tem um diretor de futebol. Né? Aquele diretor de futebol que manda aprender, manda soltar. Aquele diretor de futebol que define junto com o elenco qual vai ser o prêmio, que hora vai viajar, quem é que vai viajar, quem é que vai ser punido, quem é que não vai ser punido. Um diretor de futebol que tenha carta branca para mandar na equipe, inclusive com um certo poder diante do treinador. Né? O Vaguinho era apenas e tão somente um auxiliar do Wagner Mancini. Apenas, não somente um auxiliar do Wagner Mancini. O Wagner Mancini, lógico, pelo seu nome, pela sua trajetória, ofuscava e ofuscou muito a presença do Vaguinho. Faltou esse diretor para a equipe do Guarani que viesse a público e dissesse assim, a responsabilidade é minha, eu que estou assumindo, eu que quero, eu que vou tomar a definição, eu que vou mandar o Mancini embora depois de 4 resultados negativos. Faltou isso aí? Faltou. Eu estive conversando semana passada com o pessoal de uma reportagem que a gente está fazendo lá para o jornal, o pessoal da Brasil Soccer, que é uma equipe, uma empresa que tem mais de 200 jogadores espalhados pelo Brasil e fora do Brasil, que é uma empresa que vive profissionalmente, que é formado por empresários, que é uma empresa que está crescendo a cada vez mais, tem jogadores aí de alto nível que eles tomam conta. E eu conversando com as pessoas, falava, os clubes de futebol, o grande problema é não colocar profissionais em lugares específicos. Uma pessoa para tratar diretamente com os jogadores e essa pessoa ter livre acesso com o diretor. Para chegar, ó, tal jogador está reclamando disso, tal jogador está triste por causa daquilo. Então é o antigo Bedel, que a gente ouvia falar muito em escola, que chegava e cuidava da garotada. Faltou um diretor de futebol profissional, não diretor de futebol amigo, que está ali para cumprir papel. Resolve, né, aí não vai resolver. Tem que ser uma pessoa profissional. E a pessoa que vai ser obrigada a apresentar resultados. Além de tudo aquilo que a gente já sabe, médico, fisioterapeuta, nutricionista, aquela coisa toda. Esses cargos são fundamentais. Um para viver o que vive o elenco, um profissional vivendo junto com o elenco ali, sabendo o que está acontecendo dentro e fora de campo, se o jogador está na balada, não está, para passar isso aí, para deixar o técnico tranquilo. E esse diretor de futebol que faria essas vezes de chegar e ter poder, de chegar no jogador e dar uma dura, de chegar no técnico e se impor diante do técnico e ao mesmo tempo ter força para chegar para o presidente e falar, presidente, o negócio lá está feio, pode mandar embora porque não está dando certo. Uma pessoa desse nível, um Paulo Angione, até o Marco Aurélio, né, do São Paulo, que era um baita de um diretor. Então, pessoas que tenham poder de decisão. Não adianta você colocar um diretor para dizer que tem, para falar que mas o cara é bonzinho. Bonzinho? Não adianta, não resolve bonzinho.